Santíssimo Deus, nosso glorioso Pai Criador, estamos, ó Deus bendito, na Tua Santa Igreja, portanto, diante do Teu trono e na Tua presença, ó Pai, para iniciarmos mais um culto de oração, reunião especial, onde sabemos, ó Deus bendito, que o Senhor aproxima o Seu trono e, principalmente, no momento das orações finais, o Senhor derrama a Tua santíssima unção do Teu divino Espírito Santo para conceder-nos a graça e a glória de sermos mais fortalecidos e firmados neste santo caminho que nos conduz ao céu. Momento precioso que o Senhor nos dá mais sabedoria, mais entendimento e as vossas virtudes gloriosas, como o dom do amor, a humildade, a sinceridade, a verdade, a longanimidade. O Senhor também nos concede o poder da obediência, a virtude do perdão e nos dá todas as graças para fortalecer-nos a fim de vencermos todas as lutas nesta terra e permanecermos sempre unidos neste santo caminho, como a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinaram. Portanto, ó Pai bendito, é com grande alegria e muita fé que nos achegamos à Tua presença e em nome destes Teus filhos e servos, eu entrego nas Tuas santas mãos, ó Pai, a reunião de oração desta noite. E rogo que o Senhor poderosamente nos dê todo o conforto, todo o consolo e também muita alegria em nossos corações e um ânimo forte. Porque, ó Pai, o mundo em que vivemos, o Senhor bem sabe quanta luta encontramos, mas com a Tua graça, com a Tua unção, com a Tua bênção, com a Tua fortaleza, tudo vencemos, porque nesta igreja o Senhor criou e formou 2 santos poderosíssimos, que nos tornaram também participantes das glórias que eles alcançaram. Portanto, nos concedem muita força, muito ânimo, muita coragem, muita fé. Dai-nos, ó Deus, também nesta reunião, a Tua bênção, a Tua unção poderosa, que como sede da Tua igreja, possamos também dar exemplo às demais congregações, para que possamos vencer juntos e marcharmos sempre unidos neste santo caminho, até a nossa grande vitória final. Abençoa os obreiros, os Teus filhos, os Teus servos, e os nossos visitantes também possam sentir a Tua unção, a Tua bênção e o Teu consolo. Rogo por aqueles que nos acompanham em seus lares, através da internet e da rádio web, que eles também possam ser alcançados, ó Pai bendito, com a Tua bênção e a unção gloriosa do Teu divino Espírito Santo. Recebe todo o nosso amor, glorificação e agradecimento. Em nome de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do nosso santo primaz e profeta e supremo pastor, nosso amado e santo irmão Aldo. Ó Pai bendito, recebe toda a glorificação destes Teus filhos e desta reunião em Teu trono santíssimo, e Te adoramos por tudo. Amém. Ao Espírito divino do nosso eterno Pai, adoramos com fervor
irmãos, eu vou ler então agora a mensagem desta semana. O título é O Santo Vencedor. Há uma promessa gloriosa de Jesus, nosso Senhor, no livro do Apocalipse. Ao santo que fosse o grande vencedor para poder ser o Espírito Consolador. Assim disse Jesus: ao vencedor que praticar até o fim as minhas obras, dar-lhe-ei poder sobre as nações, e as governará com cetro de ferro, autoridade real, com toda autoridade e poder, do mesmo modo que também a mim, Jesus, foi dado por meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Esta promessa de Jesus ao santo vencedor se cumpriu na vida e no ministério da Santa Avó Rosa. Ela tem todo o poder de Jesus de reinar com o mesmo poder soberano do Messias, e o seu ministério de Espírito Consolador teria o esplendor comparado ao do próprio Jesus. Ela venceu até o fim, mesmo passando por tantas lutas, tribulações, traições e ainda sofrendo toda a pressão do reino do mal. Nunca negou a sua fé e seu voto a Jesus. Sofreu afrontas e humilhações durante todo o seu ministério, pelos rebeldes e falsos que queriam implantar suas ideias e doutrinas erradas em nossa igreja. Mas conservou-se fiel a Jesus, ao seu ministério e à sua igreja até o fim. Foi provada até o último momento de sua vida. Soube carregar sua cruz com classe e honradez. Sempre foi a coluna e o baluarte desta igreja. E com Jesus tornou-se a pedra fundamental desta obra. Tudo o que temos hoje, como a doutrina, a disciplina, a regra de o bom viver e as virtudes divinas para a sua igreja, veio por meio dela. Por isso, o seu ministério como Espírito Consolador é de esplendor e brilho, comparável à estrela da manhã, como se referiu o Senhor Jesus na sua promessa ao santo vencedor. Sua luz divina de sabedoria e virtudes ilumina os nossos corações e os nossos caminhos nesta vida, preparando o seu povo para a eternidade com Deus e todos os seus santos. Depois que ela se entregou a Jesus e prometeu servir-lhe até o fim, nunca retrocedeu e não se prendeu a nada deste mundo, nem a parentes, amigos ou riquezas. Ela poderia ser muito rica, mas negou tudo, por amor ao seu próximo e à sua igreja. Semelhante a Jesus, foram-lhe oferecidas as riquezas e as glórias deste mundo, para negar sua igreja e seguir com os que queriam formar outra igreja. Mas ela nunca traiu seu povo e nem a direção da igreja. Após provar a sua inteira obediência e fidelidade a Jesus, ele mesmo a ungiu com o óleo santo do Espírito de Deus e foi diante da igreja, confirmando naquela unção e sem que ela soubesse que ela já era o Consolador. Entretanto, recebeu aquela unção com toda a simplicidade e humildade, sem nenhuma sombra de orgulho. Também, quando seu corpo santo era velado pela igreja, ao encerrar sua carreira na terra,
foi ungido com o mesmo óleo por nosso Senhor. E muitos da igreja foram testemunhas de tão importante fato. A Santa Vó Rosa, no cumprimento do seu ministério perante a igreja, deu provas do seu poder de santa e seu dom de profeta do Senhor. Todos os que seguiam seus conselhos e orientações foram bem-sucedidos no seu viver e no seu ministério. Porém, os que não puseram em prática foram mal-sucedidos e não puderam vencer na vida. Muitos tentaram enganá-la, mas foram mal-sucedidos. Na época, havia muitos que nos visitavam, fingiam de possessos de maus espíritos, tentando fazer confusão em nosso meio, mas eram barrados pela Santa Vó Rosa, que possuía e possui até hoje o dom de Jesus de discernir os espíritos. E se não obedecessem e parassem com seus fingimentos e escândalos, ela os tirava da reunião e saíam envergonhados, sem poderem realizar seus maus intentos. Entretanto, os que realmente estavam dominados ou influenciados por algum espírito da maldade, ela tomava todas as providências e cuidados para que aquelas pessoas não se machucassem e com sua presença, cheia de virtudes e poder de Jesus, dava alívio e liberdade à pessoa oprimida e escrava do reino do mal. Atualmente, com a vitória da Santa Vó Rosa e a perfeição e o poder alcançado pela Igreja Apostólica e pela presença gloriosa de santos e anjos do poder celestial, eles não deixam o mau espírito entrar em nossas reuniões. A sabedoria da Santa Vó Rosa e o seu dom de discernir os corações eram maravilhosos. Sempre estava atenta a tudo o que se passava na igreja, nos corações e nos pensamentos. Sua palavra tinha como destino a pessoa certa, e felizes foram os que entenderam que era para si que ela falava. E daí em diante procuravam pôr em prática o que ouviram da Santa Vó Rosa. Se fosse para sua correção ou tomar alguma medida certa para sua vida, logo colocavam em prática. Hoje ela está em nosso meio, muito mais presente e atuante. Tem o dom da presença e da onisciência, portanto, tudo vê, julga com equidade e justiça a sua igreja. Usou o nosso santo irmão Aldo, seu profeta e representante aqui na terra, a fim de pôr em prática todas as medidas necessárias para o bem e para a santificação do seu povo. Ela, juntamente com nosso santo irmão Aldo, continua a dirigir com mão forte e com toda a segurança a Igreja Apostólica para que seja sempre vencedora. Então, os irmãos vejam nessa mensagem, está bem esclarecido quanta luta a Santa Vó Rosa teve que enfrentar. Irmãos, e não foi só quando ela iniciou o seu ministério, mas desde que ela nasceu, o poder das trevas já queria destruí-la. Assim como aconteceu com Jesus. Jesus, assim que nasceu, houve até a matança dos inocentes. Queriam matá-lo, porque o poder das trevas sabia
que a vitória de Jesus seria a derrota dele. E ele, então, desesperado, tudo fez para querer acabar com Jesus desde o dia que ele nasceu. Foi preciso a Virgem Maria fugir com ele para o Egito e tomar todas as providências dirigidas pelos anjos dos céus para poder guardá-lo e defendê-lo do mal. Da mesma forma, irmãos, tudo se repetiu com a Santa Vó Rosa. Desde que ela nasceu, ela enfrentou muita luta. Ela foi sempre perseguida, desde menina. Mas, irmãos, a Virgem Maria, por ordens de Jesus, sempre esteve com ela. E ela sofria, é verdade, porque quando a pessoa enfrenta a luta, sempre sobra alguma coisa, a pessoa sofre mesmo. Mas vence. Ela sempre foi um espírito vencedor, desde menina. E Jesus, logicamente, para dar provas a todo o reino do céu e às criaturas na terra, e até ao poder das trevas, deixou que ela enfrentasse tudo, porque sabia que ela merecia todo o seu amparo e iria dar todas as provas que realmente ela era digna de se tornar um dia no outro consolador de sua promessa. E foi necessário, irmãos, ela vencer a vida inteira. Venceu enquanto era rica, porque não se deixou envolver pelas ilusões do mundo. E o que ela gostava era ajudar os pobres e adorava o trabalho, mesmo sem precisar trabalhar. Ela trabalhava até para ajudar os outros. Depois, ela precisou dar provas que venceria também nos dias da pobreza. E Deus permitiu que ela ficasse pobre. Mesmo todas as terras do pai dela, que possuía uma fazenda enorme aqui no bairro do Tatuapé, se estendia até a divisa do Jardim Santo André, era tudo terra do pai dela. E ela a principal herdeira, porque era a filha mais velha. Mas época de guerra, foram sendo griladas as terras e Deus permitiu que ela ficasse pobre, para provar a todos que ela continuaria santa e seria sempre vencedora. Olha como é a justiça divina. Ele dava todo o amparo para ela, mas deixou ela passar por todas as provações para ela poder provar que seria digna de ser o outro consolador da promessa de Jesus. Inclusive, no mesmo ano que ela foi perdendo todas as terras por causa da guerra mundial, houve muita gente que grilou as terras dela, e ela era muito nova. Ela tinha 21 anos, quando ficou viúva e também órfã. Morreu o marido, o pai e a mãe. E ela ficou com 6 irmãos pequenos para criar e foi perdendo a posse de todas as propriedades. Ficou pobre, com toda a família nas costas, com 21 anos. Aquela foto que os irmãos têm, que ela tem o cabelo todo ondulado, ela já era viúva. Veja como ela ficou nova, viúva e pobre, porque perdeu tudo, Deus permitiu. E ela trabalhou dia e noite, irmãos, para poder cumprir sua missão e criar as 2 filhinhas e criar os irmãos, sempre na honradez. E nunca se deixou dominar pelo poder das trevas. Por isso que ela sempre foi um espírito vencedor. Mesmo bem antes de formar esta igreja, ela já era santa e já era um espírito vencedor, tanto nos dias da riqueza como nos dias da pobreza. Mas quando ela estava já com 60 anos, Jesus viu
que ela seria digna de ser o Consolador. Mas ainda ela precisou dar outra prova, como está aqui no boletim. Que ela foi provada até o último momento de sua vida e, inclusive, irmãos, foi provada para não aceitar uma riqueza injusta. Está aqui no boletim. Entendeu? E foi um pouquinho antes dela poder começar esta igreja. Ela precisou dar esta prova também. Semelhante a Jesus, foram-lhe oferecidas as riquezas e as glórias deste mundo. Está aqui no boletim. Entendeu? E como é que aconteceu isso? Muitas vezes ela me contou. Um pouquinho antes de Jesus começar a usá-la, a família dela conseguiu uma documentação. Porque ela era a dona das terras que roubaram. Ela não vendeu. Ela estava órfã, os pais tinham morrido, ela era a primeira filha, a principal herdeira, e grilaram todas as terras dela. Do Largo São José do Maranhão até a divisa do Jardim Santo André, era dela. Foi grilado, foi roubado, foi tirado dela. E ela passou todos aqueles anos pobres, criando as filhinhas, criando os irmãos, lutando, trabalhando, batalhando. Ela trabalhou tanto, irmãos, que ela chegou a perder um pulmão. Ela trabalhava dia e noite, para criar as filhinhas, para criar os irmãos. E aquele tempo não tinha penicilina, e uma gripe mal curada virou tuberculose e secaram o pulmão dela com uma injeção de pneumotórax. Ela tinha um pulmão só e o coração inchado, que quase não cabia na caixa torácica. Pois ela trabalhou assim a vida inteira. Doente, pobre, criou as filhas, os irmãos, tudo na miséria, mas não deixou faltar nada para eles. Trabalhando. E quando ela já estava com mais ou menos 60 anos, que Jesus ia começar a usá-la, o que o poder das trevas fez para querer ver se derrubá-la? Ele queria derrubar ela de todo jeito. Queria que ela perdesse a graça de merecer ser o Espírito Consolador e poder servir a Jesus para formar esta igreja. Então o poder das trevas trabalhou de um jeito que alguns familiares foram e conseguiram toda a documentação em cartório, que as terras eram dela, ela era a principal herdeira. E fizeram toda a documentação ainda assinada por juiz, que todas estas terras iam voltar para ela. É só que eles fizeram porque eles eram herdeiros também, e eles queriam a parte deles. Entende? Fizeram por interesse. Mas conseguiram a documentação. E depois levaram a documentação para ela assinar. Porque se ela não assinasse, nada feito. Ela era a primeira filha, a principal herdeira, precisaria ter primeiro a assinatura dela. Ela ia ganhar terras com fábricas, com prédios, olha, seria uma riqueza imensa. Porque todas as terras que tinham roubado dela, na certa, tinham vendidos para outros. E as pessoas, com a documentação falsa, mas construíram de tudo em cima das terras, porque são muita terra. E quando a família levou a documentação para ela assinar, ela ia ficar milionária e a família também. Olha como o poder das trevas tenta para querer tirar da pessoa o dom dela servir a Deus. Ele luta até o fim para querer destruir a pessoa. Se não consegue destruir o corpo, ele quer destruir a moral, quer destruir a salvação, quer deixar a pessoa totalmente arrasada e desprezada de Deus. E até isso foi oferecido para ela, para querer tentá-la. E quando levaram essa documentação na casa dela,
os parentes, ela leu. E ela percebeu que se ela assinasse, ela ia ficar milionária, ela e a família. Mas, irmãos, ela sempre foi muito amorosa. Ela sempre foi justiceira. Ela sempre foi defensora dos humildes. Ela nunca foi orgulhosa. Ela nunca foi ambiciosa. Ela nunca deu as mãos ao poder das trevas. Ela sempre derrotou o mal. E nunca ninguém pôde dominá-la. Ninguém. Jesus dizia isso para a direção da igreja. Eu fui o único que conseguiu dominá-la. Ela só deixou Jesus dominá-la inteiramente, porque ela o amava sobre todas as coisas. Mas na terra ela nunca deixou ninguém dominar ela, nem moda, nem ideias do mundo, nem maus costumes e nem más propostas, nada a iludiu. E o que ela fez, quando ela viu aquela documentação, só faltava ela pegar a caneta e assinar. Sabe o que ela falou para os parentes que queriam que ela assinasse? Ela disse: vocês têm casa para morar, vocês têm condições muito boas para viver e vocês têm até carro. E eu nunca fiz injustiça. Essas pessoas que têm suas casas, seus prédios, nessas terras todas, não foi aquelas que me roubaram. Eles compraram dos outros e fizeram sacrifício para construir. E eu nunca fiz injustiça e não é agora que eu vou fazer. O que ela fez? Pegou o papel, picou, rasgou tudo e jogou fora. Irmãos, ela derrotou o poder das trevas com essa atitude. E provou aos homens, a Deus, a Jesus, ao reino do céu e ao poder das trevas, que nada a corromperia. Como ela nunca foi corrompida por nada, muito menos o dinheiro não iria tirar dela a glória de ser uma santa nos céus. É verdade que depois, irmãos, aqueles parentes a odiaram muito, a perseguiram muito e fizeram ela sofrer muito, mas ela preferiu sofrer, mas não fazer injustiça. E foi justamente, irmãos, quando Jesus viu que ela era uma rocha, ela era uma pedra em quem ele podia apoiar a sua igreja e que jamais ela ia ser falsa com ninguém e jamais ela iria perder a glória de se tornar um dia no outro consolador da sua promessa. E foi aí que Jesus, então, por ordens de Deus, apareceu para ela e começou a usá-la. E ela fez um voto do fundo da alma, do fundo do coração, sem interesse algum, de nada. Sem querer exigir nada. Ela disse: Jesus bendito, de hoje em diante eu morro para o mundo e vivo só para o Senhor. Ela nunca foi do mundo. Mas ela fez o voto do fundo do coração e se entregou de espírito, alma e corpo para servir ao Mestre. E eu lhes digo, irmãos, que também aí ela sofreu muito. Muita perseguição, muita injúria, muita calúnia. Chorou muito, sofreu muito. Mas a Virgem Maria e Jesus sempre ao lado dela. Sempre. Dando a ela todas as vitórias. Eu tive a mãos a grande glória uma vez, eu era bem novo. Estava começando, bem dizer, na igreja. Meu tio me trouxe, que meu tio vinha na tenda. Eu não cheguei a frequentar a tenda, mas o meu tio frequentava. E ele me trouxe quando começou, bem dizer, na Tuiuti. Estava bem no começo da Tuiuti.
E ele me trazia, porque eu estava doente, não podia vir sozinho e tal. Eu sei que uma quinta-feira, eu estava ajoelhado, porque na quinta-feira é uma reunião igual essa, de oração. Sempre foi de quinta-feira. E no final a gente orava de joelho. E eu me lembro que meu tio ajoelhou bem em frente ao púlpito e eu também. Porque a igreja lotava e depois lotavam o corredor do meio. Só de irmãos homens. Porque ficava tudo lotado, a igreja lá estava muito pequena. E eu então estava com o meu tio praticamente em frente ao púlpito. E na hora da oração nós ajoelhamos. Então eu ouvi a avó dizer, ai Jesus bendito, na hora que estava todo mundo orando. Ela tinha a voz alta, eu até ergui a cabeça para ver o que será que aconteceu com ela. Aí eu vi que todos continuaram ajoelhados, orando. Eu percebi que ela estava ajoelhada nos degraus do púlpito. Aí continuamos orando, a irmã Odete fez a oração final, despediu o povo. E eu percebi que, porque depois os obreiros rodearam ela, eu pensei, a avó deve ter recebido alguma manifestação, pelo que ela falou, ai Jesus bendito, bem alto. Mas o meu tio quis ir embora e nós fomos. Quando foi na reunião de sábado, o bispo explicou o que aconteceu. Na hora que estávamos orando, ela estava orando no degrau do púlpito, Jesus e a Virgem Maria apareceram para ela. E São Pedro estava junto. Jesus, a Virgem Maria e São Pedro. E ela estava ajoelhada no degrau do púlpito, ela viu os três. E Jesus estendeu a mão sobre ela e disse, minha serva, em nome do meu Pai eu restauro o teu pulmão. E foi a hora que ela sentiu as costelas se abrirem e brotou um pulmão novo no lugar do pulmão seco. Foi a hora que ela gritou, ah, Jesus bendito, ai, porque ela sentiu as costelas se abrirem e brotou um pulmão novo no lugar do pulmão seco. Porque Jesus sabia que ia precisar muito dela, que ela ia precisar ter os 2 pulmões, porque inclusive naquele dia ela estava com gripe. E com perigo de alguma pneumonia atacar o único pulmão bom que ela tinha. Ela já tinha o coração inchado. Então Jesus fez um milagre. E isso, irmãos, depois nós vimos numa chapa. Comprovado. Porque o bispo falava, vó, tira uma chapa para mostrar para a igreja que a senhora tem um pulmão novo e um velho. Ela dizia, eu não sou mercadoria para ser à venda. Quem quiser crer em mim, tem que crer sem ver chapa. Eles não veem o fruto que eu dou? Eu defendo a igreja de todos os males. Eu ensino eles a viver a doutrina de Jesus. Eu ensino eles a disciplina que vai levar eles para o céu. E muitos recebem milagre e não chega para crer em mim. Não preciso mostrar chapa nenhuma. Quem quiser crer em mim, tem que crer sem ver chapa. Irmãos, ela era positiva. E nunca ela quis se exibir. Nunca. Mas depois de alguns anos, ela teve um infarto. E o médico pediu uma chapa, inclusive dos pulmões. E nós vimos na chapa, tinha um pulmão bem velho, escuro, e o outro novo. E Jesus, o bispo falava, olha aqui, o pulmão que Jesus restaurou nela. Mas os irmãos vejam a luta que ela enfrentava, mas Jesus sempre a amparou. E sempre deu a ela todas as vitórias. E a maior vitória, os irmãos sabem qual foi. Que Jesus deu para ela, para garantir tudo. Porque eu me lembro, irmãos, era 15 anos que ela lutava em favor dessa igreja. 15 anos já era. E um dia ela estava muito cansada, muito esgotada, já não aguentava mais. Porque o dom de discernir
aliado ao dom de profecia, ao dom de revelação, ao dom de arrebatamento. Os irmãos não sabem quanto esgota a pessoa. Esgota o espírito, a alma e o corpo. E não foi um dia, já era 15 anos naquela altura, que ela servia a Jesus de um modo extraordinário. E ele dizia, não tem outra pessoa na terra que aguentaria o que ela aguenta. E além de tanta luta, tanto sofrimento, tanta injúria, tanta calúnia e tanto trabalho, ela era arrebatada ao céu, irmãos. Jesus deixava o corpo dela e levava o espírito. Às vezes 2 vezes por semana. E por quantos minutos ele precisava, deixava ela lá. Enquanto ele usava o corpo dela para falar com o bispo e a irmã Odete. E depois trazia ela de volta e punha no corpo. Irmãos, isso ninguém aguenta. A pessoa precisa ser extraordinária. No espírito, na alma, no corpo e no cérebro. E ela tinha tudo que Jesus precisava. Porque já nasceu predestinada para ser o Consolador. E Jesus dizia para a direção, não tem ninguém que aguentaria o que ela aguenta. Eu adoro esta minha serva como eu amo a minha mãe. Porque eu devo tudo para minha mãe. A vitória que eu tenho eu devo a ela, que ela sempre me ajudou. E devo tudo a essa minha serva. Se não fosse essa minha serva, a minha igreja não seria restaurada. E ela já estava muito cansada. E ela orava para Jesus. Um dia deu até uma pneumonia nela. E ela então estava com febre e tudo. E ela em pensamento pedia para Jesus abreviar os dias dela. A igreja já estava formada, já tinha doutrina revelada, já tinha disciplina instituída. Mas faltava o quê? Faltava tudo, porque faltava o irmão Alto. Ele ainda não era da igreja. E sem ele a igreja não ia. De jeito nenhum. E Jesus não podia levá-lo enquanto não trouxesse ele para a igreja. Foi ele que garantiu tudo. Então, Jesus, usando o corpo dela, falou para a direção. E disse, esta minha serva carrega uma cruz de ferro. Eu carreguei uma cruz de madeira nos 3 anos do meu ministério, que não foi fácil meu ministério. Mas esta minha serva é 15 anos que carrega uma cruz de ferro. Ele já calculava o sacrifício dela maior do que o dele. Por isso que ela já era considerada a rainha do céu. E já estava sendo formada e preparada como outro Consolador. No último 1 ano e meio da vida dela, ela já era o Espírito Consolador, já tinha conquistado toda a plenitude da unção do Espírito Santo de Deus, a semelhança da Virgem Maria e a semelhança de Jesus. Mas ela já não aguentava mais, o corpo muito esgotado. E Jesus, então, falando através do corpo dela, para a direção da igreja, ele disse, esta minha serva está me pedindo que ela quer que eu abrevie os dias dela. E meu pai até traçou um plano provisório. Se for preciso atendê-la, porque ela merece tudo. Tudo que ela pedir, ela merece diante de Deus. E Deus nunca fez injustiça. E nunca negou nada para uma pessoa que merece. E Jesus disse, meu pai já fez um plano provisório. Se precisar levá-la antes, ele vai levar junto ao menos os apostólicos mais consagrados. Mas não vai poder aplicar o último juízo. Porque ainda não é hora de destruir o inferno e de aplicar o último juízo perante toda a humanidade. Porque precisa dar oportunidade de salvação a toda a humanidade antes de arrebatar a igreja. Aí sim destrói o poder das trevas.
Então Deus traçou um plano provisório. Se precisaria de tudo levar a vós sem consumar tudo, ele ia levar os mais consagrados, mas não teria sido aplicado o juízo final. Olha como Deus faz um plano pensando no bem do seu povo e quando precisa ele muda o plano. Porque ele é muito humilde e muito amoroso e tem muito amor, inclusive à humanidade que ele criou. Aos inocentes e aos bons de coração, e quer dar oportunidade de salvação a todos. Então ele traçou um plano provisório. Mas Jesus tomou as providências e falou para o bispo e para a irmã Odete, através do dom da avó. Ele disse, peça a minha serva em meu nome, que ela aguente mais um pouco. Porque 15 anos que ela é crucificada a cada dia pelo amor que ela tem à minha igreja. E eu não posso abreviar os dias dela agora. Ela vai ter que aguentar mais um pouco. Olha só. E Jesus disse, vai ser os dias de maior sofrimento para ela, porque todo o poder das trevas se levantou contra ela. E por mais que eu proteja, vai vir luta por parte de muita gente contra ela. Mas ela vai ter que aguentar. E Jesus disse, eu tenho muito amor a ela, mas eu sou obrigado a fazer esse pedido para salvar a minha igreja. Então, depois que ela voltou, porque Jesus levava ela e depois usava o dom dela para falar com a direção, e depois, enquanto eles oravam, irmãos, eu vou explicar como era, não sei se vocês sabem. Mas é bom que saibam, para ter ainda mais fé, não é verdade? Ela me contava, Trevisan, quando a gente vai orar os três, eu, o bispo e a irmã Odete, a gente ajoelha naquela salinha, ela tinha uma salinha separada, forrada com tapete. Nós três nos ajoelhamos, e Jesus vem do céu e leva o meu espírito, ele me tira do corpo e leva o meu espírito lá no trono dele para mim ficar com a Virgem Maria. E na hora o corpo sem espírito tomba. Não fica em pé. Porque quem conserva o corpo em pé é o espírito. Quando a pessoa morre, ela fica em pé. Não fica porque o espírito saiu. Então Jesus tirava o espírito dela, o corpo dela tombava em cima do tapete. Só que não machucava porque Jesus não deixava, é lógico. Aí, mas durava segundos, não demorava nada. Ele levava o espírito dela lá no trono de Deus, com a Virgem Maria, voltava e usava o corpo dela para falar com a direção. E quando ele começava a usar o corpo dela, o corpo se ajoelhava, voltava à posição normal. E enquanto Jesus falava com o bispo e a irmã Odete, ele segurava as mãos dela assim, com as duas palmas para cima. E enquanto eles iam orando e Jesus instruindo, as mãos dela iam enchendo de óleo ungido. Todas as vezes que eles oravam, os três era assim. A avó me contou isso daí. Provando, tudo era a prova que era Jesus mesmo que estava falando. Entenderam? Não era ela estava no céu. E quando terminavam de orar, Jesus punha uma mão na cabeça do bispo e a outra mão na cabeça da irmã Odete e ungia os dois. E o óleo sumia. Ficava só por uns tempos aquele perfume. Jesus ungia os dois. E acontece, irmãos, que naquela hora Jesus, então, falando com eles, disse, peçam a minha serva, que ela aguente mais um pouco, porque ela está sendo muito sacrificada, mas ainda ela vai ter que sofrer mais um pouco, e será o período da vida dela de maior sofrimento. Olha,
Os irmãos vejam o que ela suportou. E aí o que aconteceu? Quando a direção falou para ela, olha, vó, Jesus mandou pedir, ele podia pedir pessoalmente para a senhora, mas ele mandou pedir, que a senhora está pedindo para ir para o céu, mas ele precisa da senhora mais um pouco, que o seu sacrifício é muito grande e vai continuar mais um pouco, porque ele precisa ainda da senhora. Por quê? Porque ela precisava preparar o irmão Aldo. Sem o irmão Aldo, irmãos, esta igreja tinha afundado. O dia que a avó subiu, a igreja tinha afundado. Por isso que Deus tinha feito um plano. Se levasse ela, precisava levar a igreja, porque senão ia perder todo mundo. Se não tivesse o dom na igreja. E o dom quem que tem? Só ele. Era só ela e ele que tinha esses dons, mais ninguém. Pode procurar no mundo inteiro, não tinha. É só a avó e o irmão Aldo que tinha o cérebro perfeito, o dom de discernir e as condições próprias para servir a Jesus até arrebatar a igreja. Então, quando o bispo e a irmã Odete pediram para ela em nome de Jesus, na mesma hora, irmãos, ela disse amém. E continuou carregando a cruz com classe e foi 1 ano e meio de maior luta da vida dela. Mas ela venceu. E preparou naquele 1 ano e meio o irmão Aldo. Ela chamou ele sem falar nada para ele. E pediu, Aldo, você quer ser chofer da igreja? Eu preciso de você. Quer ser chofer da direção? Ele disse, tia, para a senhora eu faço tudo. Já falei para a senhora. Tudo que a senhora precisar de mim, eu estou à disposição, seja de dia ou de noite. Então você vai ser chofer da igreja, que eu preciso, e você vai me levar para o Ceará. E ele levou para o Ceará. 3 vezes. E a primeira vez que ela foi ficar uns 20 dias, foi ela, a irmã Luísa, a irmã Marusca, irmão Aldo dirigindo. Ficou uns 20 dias entre a ida e a volta. E quando ela voltou, eu fui na casa dela e um obreiro falou para o outro, encheu a casa dela aquele dia, o dia que ela voltou. E quando foi no outro dia, eu voltei lá, que eu queria conversar com ela a respeito da viagem. Eu disse, vó, o que a senhora mais gostou nessa viagem? Ela falou, televisão, que eu mais gostei dessa viagem foi ver a fé que o meu sobrinho Aldo tem em mim. Ele crê em mim como santa. Ele me ama como santa, não só como tia. E ele crê em mim mais do que muitos obreiros. Ele crê em mim de coração. E naquela viagem ele deu diversas provas, que ele cria, qualquer probleminha, ele dizia, tia, vai orando, com a sua oração tudo se resolve. Entenderam? E ela então ficou muito satisfeita, porque ela já era plano dela preparar ele para ser o sucessor, porque para garantir a igreja, porque senão essa igreja não tinha condições de continuar. E durante 1 ano e meio, irmãos, ela realizou o trabalho, preparou ele, foi uma luta das maiores. Eu estava sempre na casa dela, eu acompanhei a luta, irmãos, que ela sofreu. E o irmão Aldo junto. Porque o poder das trevas também se levantou contra ele. E ele foi perseguido por muitos, até por alguns ex-pastores que tinham inveja dele. Porque a avó falou, o único que tem o meu dom é o meu sobrinho Aldo. Ninguém mais tem esse dom. Nem o senhor bispo, nem a senhora Imaldete, e nenhum pastor. Ninguém. O único que tem os meus dons é o meu sobrinho Aldo. E apontou para ele, ele estava junto. E aí até alguns pastores se encheram de inveja e perseguiam ele. Entenderam? Agora não me pergunta onde estão esses pastores, porque não ficaram na igreja.
Quem não crê no irmão Aldo, quem faz injustiça contra o irmão Aldo, quem duvida do irmão Aldo, irmãos, não fica na igreja. E muito menos no ministério. Isso eu falo toda vez que eu dou palestra para os pastores aí. Eu falo, vocês querem ir para frente? Querem vencer? Não tenham dúvida, nem da avó e nem do irmão Aldo. Porque quem peca contra eles, peca contra o Espírito de Deus. Porque eles dois são santíssimos, iguaizinhos a Jesus e a Virgem Maria. E se nós temos a nossa igreja, nós devemos para os dois. Porque se não fosse os dois, esta igreja não existiria e não venceria. Então aqueles pastores, é lógico que sumiram. Mas perseguiram o irmão Aldo, irmãos. Dia e noite, porque tinham inveja, porque a avó dizia, é ele que tem os meus dons, mais ninguém. E o irmão Aldo persistiu, aguentando a perseguição, aguentando a inveja, aguentando o desaforo de muitos. Ele persistiu. E ele dizia, tia, por amor à senhora eu aguento. Tanto é que naquele sábado, que ela sabia que na segunda-feira ela ia deixar o corpo. Então ele foi na casa dela e ela disse, Aldo, eu preciso de você. Você me promete ficar na igreja, que eu preciso muito de você. Só que não falou que ela ia para o céu e ele ia sucedê-la. E ele sem interesse nenhum, sem interesse de nada. Ele aceitou, ele disse, tia, para a senhora eu faço tudo, porque a senhora é uma santa. Então, por amor a ela, ele se entregou nas mãos dela, irmãos, sem saber tudo que ele teria que enfrentar, mas ele aguentou 44 anos de luta, de trabalho e de sacrifício. Por isso eu digo a todos, nós devemos ter muita fé na Santa Vó Rosa e no irmão Aldo. Ela foi a grande vencedora, conforme está no boletim. E o irmão Aldo seguiu passo a passo o exemplo, o trabalho, a luta e o sacrifício dela. E ele também é um grande vencedor. E a prova, irmãos, é a vitória da nossa igreja. Essa igreja marcha a passos firmes. Vem luta de todo lado, que sempre teve. Mas o poder desta igreja é a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo. E com eles ninguém pode. Eles herdaram todo o poder do Espírito de Deus. Então os irmãos confiem assim. E agora vão orar. Peçam com muita fé. Que o irmão Aldo e a Santa Vó lhes dê toda a sabedoria, toda a fé, toda a força, toda a coragem para vencerem. Santo e bendito irmão Aldo, muito te louvamos, Santo Primaz, com os nossos corações radiantes de alegria, por termos o Senhor à nossa frente, junto à Santa Vó Rosa.
nos garantindo todas as vitórias sobre todas as lutas e sobre todos os males. Santo irmão Aldo bendito, também peço mais uma vez a tua unção, a tua bênção, a tua graça e a tua virtude sobre nós todos, os teus filhos e os teus servos. Ajuda-nos, irmão Aldos, a sermos unidos no teu amor, para podermos também ajudá-lo a levar esta igreja avante e levar o teu nome, o da Santa Vó Rosa, a todas as nações da terra. E onde houver um coração bom, uma pessoa inocente, de bons ideais, possa também vir participar conosco deste banquete espiritual, que é viver nesta igreja, alimentados por todo o poder do Divino Espírito Santo do nosso Deus. Louvado seja o Senhor, nosso profeta e santíssimo primaz e supremo pastor, em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo de Deus, da Virgem Mãe Maria Santíssima e da nossa bendita e santa Vó Rosa, nossa Rainha e Consolador. Amém.